Olá, meu nome é Anabela, os meus amigos me conhecem. Eu estou fazendo esse vídeo para falar de um tema que eu já falei, já escrevi várias vezes, mas resolvi também tratar dele em vídeo. E é um vídeo rápido, é um tema extremamente importante, que é o fato da gente nenhuma pessoa não se usar o termo doença mental, e sim transtorno psiquiátrico. E acho que inclusive incluindo, mas principalmente os psiquiátricos e também os transtornos neurológicos. Eu vou explicar por que o termo doença mental não é usado em nenhum caso. Apesar de ter sido tão usado no passado e estereotipar tanto as pessoas com transtornos psiquiátricos. Primeiro, em medicina, como regra geral, a gente chama de doença só uma patologia que tem etiologia, ou seja, que tem causa definida, conhecida. Como, por exemplo, diabetes, um problema no coração, que vai se saber inclusive aonde, paralisia, ok? E várias outras doenças que a gente poderia citar. Já começa por aí. Os transtornos psiquiátricos, eles não têm uma causa definida. A gente sabe que, obviamente, existe um componente genético muito forte, porque a gente vê linhagens de pessoas na mesma família que apresentam transtornos, como a depressão, como o transtorno bipolar, como a esquizofrenia, mas ainda os genes não foram isolados para se saber exatamente como é essa herança genética, de que forma ela se dá. Ou seja, a predisposição genética existe. Em alguns transtornos, ela é ainda maior, como no transtorno bipolar, mas não se isolaram genes. Então, por esse lado, já não pode se falar em doença. O outro lado que interfere muito no aparecimento desses transtornos, obviamente, a interação com o meio ambiente. Ou seja, certos triggers que podem resultar numa depressão mais forte para os transtornos eclodirem, sendo que as pessoas que têm os transtornos, obviamente, têm a predisposição genética para isso. De qualquer forma, até hoje não está provado quanto é de predisposição genética, quanto é de interação com o meio ambiente em nenhum transtorno psiquiátrico. Ou seja, o termo doença é completamente fora. Daí a gente tem o termo transtorno. A segunda coisa é o mental, né? O que a gente falava antes, doença mental. Aí se incorre num problema. O que é mente? O que é alma? Você vai vendo a escola, em torno da escola, os vários filósofos definiram mente de jeitos diferentes, alma de jeitos diferentes, ou seja, isso é uma inferência subjetiva. E se a gente for ver na medicina, muitas vezes a gente tem um problema e é exatamente o problema, o nome da doença é associado com um órgão, né? Como os problemas cardíacos, os problemas renais, os problemas pancreáticos. E no caso do transtorno psíquico, fica sendo meio um eufemismo, uma metáfora, doença mental, doença da alma. Não, os transtornos psiquiátricos, eles estão relacionados a uma área da medicina que é chamada de psiquiatria. Como os transtornos psicológicos, os problemas psicológicos estão relacionados a uma área que se chama psicologia. Quer dizer, os dois termos, não doença, não mental, eles são completamente, hoje em dia, superados. Infelizmente, pessoas que têm um conhecimento e que são formadores de opinião ainda usam esses termos. Eles estão completamente superados. Então, no meu caso, eu sou portadora de transtorno bipolar, não sou uma doente mental. Acredito que muita gente, ninguém seja doente mental, mesmo as pessoas que tenham um transtorno num nível mais crônico e com maiores problemas. E essa explicação que eu queria dar, gente. A gente está no século XXI, né? Então, vamos ver as coisas como elas são e discriminar menos também
também, porque esse rótulo é muito ruim. Beijo, abraço, tchau.